Mateus capítulo 7, versículo de número 24 até o versículo número 27, serão os versículos que nós vamos estar meditando agora nesse vídeo. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática, é comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. O interessante deste versículo é que ele traz para nós duas classes de ouvintes da palavra de Deus. Duas classes de ouvintes. Ele mostra quais são essas duas classes, e ele mostra qual a diferença dessas duas classes, e o versículo também, a passagem traz para nós também as consequências na vida de cada uma dessas classes de pessoas. Vamos dizer que são duas pessoas. Aqui na passagem é relatado dois homens, não é? Para melhor entendermos. Então são dois homens, dois tipos de homens, e aqui é homem e mulher também. Veja só, é como uma pessoa que construiu. Essa é a figura que é trazida aqui. Nós temos no texto, então, a figura de dois homens que construíram cada um a sua casa. Esses homens construíram em alicerces diferentes. É disso que o texto vai tratar. Veja só. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática é comparado a um homem prudente. Veja bem. Esse é o versículo 24. O versículo 26. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem insensato. Então nós temos um homem prudente e um homem insensato. Os dois construíram uma casa cada um. A diferença é que um era prudente, o outro insensato. Um construiu a sua casa em um alicerce, o outro construiu a sua casa em outro alicerce. E é nisso que nós vamos tratar a partir de agora. Veja só, as duas classes de ouvintes da palavra de Deus. Nós temos relatado que um é o ouvinte prudente e o outro é o ouvinte insensato. Quem é o ouvinte prudente? Diz o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente. Então, o homem prudente é aquele homem que ouve, não é? E aqui são as duas classes de ouvintes. Aquele que ouve, mas não só ouve a palavra de Deus. Ele não só ouve as recomendações, as orientações, os ensinamentos bíblicos. Ele também as põe em prática. O que é pôr em prática a palavra de Deus? É viver a palavra de Deus. É amar em práticas, em ações, não só em palavras. Então, pôr em prática a palavra de Deus é nada mais do que viver a palavra de Deus. É isso que é pôr em prática. Então, esse é o primeiro tipo de ouvinte. É o ouvinte praticante, aquele que pratica a palavra. Ok. Qual o segundo tipo, qual a segunda classe de ouvinte da palavra de Deus? Qual é esse outro homem que é mencionado na Bíblia? É aquele que a Bíblia chama de o homem insensato ou imprudente. Veja bem. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um ouvinte insensato. Enquanto o ouvinte prudente, que é o ouvinte praticante, que vive a palavra, o ouvinte insensato é aquele que só ouve realmente. É aquele que frequenta algum culto, alguma reunião, que lê, que ouve sermões bíblicos, que ouve as recomendações bíblicas, as orientações bíblicas. Ele sabe realmente, mas ele somente ouve. Ele não põe em prática, ele não vive. Ele apenas ouve e pronto, ouviu e não passa dali. Não tem, digamos que, fruto, não tem prática, não há crescimento espiritual, não há vida prática da palavra. É aquilo que nós chamamos de não tem a praticidade da palavra, né? Ou a ortopraxia,
que é praticar a palavra de Deus. Isso não tem. Então a diferença desses dois ouvintes é o ouvinte praticante, e nós podemos dizer que é o outro é o ouvinte negligente, aquele que ouve, mas ele não pratica a palavra de Deus. Ok, então essas são as duas classes de pessoas. Os que ouvem e praticam, os que ouvem e não praticam. Qual a diferença? É justamente essa. Os que ouvem e praticam e vivem são os homens prudentes, mulheres prudentes. Os que ouvem e não praticam são homens e mulheres insensatos, imprudentes. Mas veja só, cada um desses dois, os dois fizeram uma casa, cada um em um alicerce. Veja só o que diz a continuação do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente. O que ouve e pratica é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja que o homem que ouve e pratica está edificando ou já edificou a sua casa sobre a rocha. Agora vamos ver o homem insensato, versículo 26. Porém, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem insensato. E o homem insensato construiu a sua casa onde? Na rocha, como o homem prudente? Não, veja o que diz o texto. Que edificou sua casa sobre a areia. O homem prudente, que ouve e pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. O homem insensato, que ouve mas não pratica, construiu a sua casa sobre a areia. Qual você acha que está mais alicerçado? O que construiu na rocha ou o que construiu na areia? Com certeza o que construiu na rocha. Por quê? Veja só o que diz o texto. Sobre o homem prudente que construiu a sua casa na rocha, versículo 25 diz: desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela não caiu, porque havia sido alicerçada sobre a rocha. Uma casa alicerçada sobre a rocha. E casa aqui é a vida. Quem pratica a palavra de Deus e não só ouve, está edificando a sua vida, essa casa, a sua vida sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus Cristo. Quem ouve e pratica a palavra de Deus está edificando a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E o que acontece? Desce a chuva, as torrentes, os ventos sopram, investem contra a casa e ela não cai, porque está firmada. Ventos aqui, isso aqui é a ideia de uma tempestade, né? Chuva, torrentes, vento soprando, uma tempestade que está vindo implacável contra essa casa. Tempestades, tribulações, doenças, enfermidades, lutas, sofrimento, qualquer que seja a desgraça que nós enfrentamos ou passamos, qualquer que sejam os problemas, são todos esses que vêm contra a nossa casa, que é a nossa vida. Mas uma pessoa que está edificada na rocha, que ouve e pratica a palavra de Deus, ela não cai, porque ela está firmada. Essa rocha vai sustentar. Pode soprar, mas ela não vai cair, porque a razão é que ela está alicerçada sobre a rocha, por isso ela não cai. Porém, o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, veja o que acontece com ele, versículo 27. E desceu a chuva, e vieram as torrentes, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Enquanto que o homem que está firmado na rocha, que a sua vida está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, a tempestade vem e ela não cai, o homem que ouve, mas não pratica, está edificando a sua vida sobre a areia, qualquer problema que vem, qualquer tempestade que vem, grande é a sua ruína, porque foi edificada na areia. A areia não suporta o vendaval, não suporta o vento soprando com força. A rocha sim, pode balançar, o vento pode bater, mas não vai cair, porque a rocha é que está o segurando. Então vamos lá. Essa rocha é Jesus Cristo. Este homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. O homem prudente é esse. O homem imprudente é aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus. O homem que ouve e pratica está edificando a sua casa, que é a sua vida, na rocha que é Jesus Cristo. O homem que ouve, mas não pratica, ele está edificando também a sua casa, que é a sua vida, porém sobre a areia. O homem que está edificado na rocha que é Jesus, ele vai suportar todos os vendavais, porque Cristo é a sua rocha e vai sustentar ele. O homem que edificou sua casa na areia não vai suportar as tormentas. Ele não vai vencer, ele não vai conseguir ser vitorioso, superar esses problemas todos, porque ele está edificado na areia. E aqui vem a seguinte pergunta para nós terminarmos esse vídeo.
Que tipo de homem nós somos? Que tipo de mulher você é? Que tipo de ouvinte, que classe de ouvinte você é? Que classe de ouvinte nós somos? Aqueles que ouvem e praticam ou aqueles que ouvem, mas não praticam? Aqueles que ouvem e vivem ou aqueles que ouvem e simplesmente morrem ali? Aqueles que ouvem e estão edificando a sua vida, a sua família em Jesus Cristo, que é a rocha, ou aqueles que ouvem, mas não praticam e estão também edificando a sua vida, a sua família sobre a areia, simplesmente neste mundo. Se você está edificado sobre a rocha, virão problemas. Pode ter certeza que virão problemas. Se você estiver firmado sobre a areia, virão problemas também do mesmo jeito. A diferença é que os problemas na vida de quem ouve e pratica não podem destruí-lo, porque a rocha está segurando e firmando ele. Os problemas na vida daqueles que ouvem e não praticam serão, de fato, a causa da sua ruína. Que Deus possa iluminar seu entendimento e que nós possamos olhar para nós mesmos, não para os outros. Não fique pensando, essa mensagem foi para fulano, foi para A, B ou C. Não, essa mensagem é para você e é para mim. Nós devemos nos pensar que tipo de ouvintes nós somos. Os que ouvem e praticam, vivem, estão edificando a casa em Jesus e vencerão, ainda que venham problemas, ou os que ouvem, ignoram, estão edificando a casa na areia e com certeza grande será a ruína dessas pessoas. Que você possa pensar e meditar nessa palavra e que Deus abençoe você, iluminando o seu entendimento.